Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje na primeira leitura continuamos a seguir a história de Felipe. Dizia para vocês que os Atos dos Apóstolos é chamado de Evangelho do Espírito Santo e nós vamos ver como o Espírito Santo vai decidindo a vida da comunidade. Hoje nós temos o episódio de Felipe que vai se encontrar com o estrangeiro etíope eunuco. Este homem, ele estava voltando de Jerusalém. Se vê que era um estrangeiro que acreditou no Deus de Israel. Mas ele, por dois motivos, por ser etíope e por ser eunuco, ele não podia participar do culto do templo. Dois impedimentos. Então, assim começa a leitura. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Então, essa disponibilidade que vemos nos apóstolos, ouviu a palavra do Senhor, ele se dispõe, não discute. Veja que isso é uma característica muito presente nos santos. Essa disponibilidade, isso de não buscar, nós muitas vezes buscamos toda a segurança e quanto mais velhos ficamos, queridos, mais nós buscamos segurança. E essa busca de segurança, que já é um indício de falta de fé, muitas vezes é ela que nos impede de servirmos verdadeiramente o Senhor. O que faz Felipe? Ouviu, partiu. Não coloca perguntas, não coloca interrogações. Então nisso aparece o eunuco e ele estava voltando para casa e via sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe, de novo, então vai dizer, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E Felipe vai se aproximar e perguntar, tu compreendes o que estás lendo? E a resposta desse homem é muito curiosa. Ele responde com uma pergunta, como posso se ninguém me explica? Como posso compreender a palavra de Deus se ninguém me explica? Então, este homem que está no caminho, que está fazendo a experiência, que está buscando perscrutar a palavra de Deus, mas ele vai dizer, eu não consigo entender. E, na verdade, este é o texto do profeta Isaías, que nós escutamos durante a Semana Santa, que para o povo de Israel era muito difícil compreender. Eles, lendo os textos do servo do Senhor, eles não entendiam de quem se estava falando. De fato, o eunuco vai dizer, de quem ele está falando? Está falando de outra pessoa ou está falando de si mesmo? Então, Felipe, que é chamado para subir no carro e fazer a viagem com ele, ele vai explicar que essa pessoa de quem o profeta fala, como nós cristãos o compreendemos, que nós lemos esses textos, os 4 cânticos do servo do Senhor, na Semana Santa, por este motivo, que essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, este homem, ele vai continuar feliz com aquilo que ouviu e vai a um momento dizer assim, aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? Então, se vê que este homem, este eunuco etíope, é um homem que tem uma sincera busca do Senhor. É ele que vai dizer para Felipe assim, como posso compreender se ninguém me explica? É ele que depois de ouvir a explicação de Felipe, ele vai dizer, aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Ele pede o batismo. Então, Felipe batiza-o e Felipe é arrebatado de novo pelo Espírito de Deus e enviado para uma nova missão. E é interessante que Felipe desaparece e aquele homem vai se dizer dele assim, o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria, porque a necessidade do eunuco não era continuar a ter a presença de Felipe, que ele entende que deve fazer a obra do Espírito de Deus na vida de outras pessoas, como fez na dele, mas é feliz porque aquele Felipe lhe anunciou o querigma, lhe anunciou Jesus Cristo e ele foi batizado. Participa desta vida nova do ressuscitado. Ora, no texto do Evangelho de hoje, nós chegamos ao centro do discurso, que propriamente é aquela parte sobre a Eucaristia. Nós fizemos um percurso aonde Jesus se apresenta como palavra. Depois do milagre do pão, ele vai falar do pão da sua palavra,
vai falar do pão que é Ele mesmo, a sua pessoa. Jesus vai falar da necessidade da relação de fé para com Ele. É um discurso sapiencial e agora chegamos na parte eucarística. Jesus vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Caríssimos, a fé é primeiramente um dom de Deus, não uma decisão humana. Não sou eu que me decido sozinho pelo Senhor. A fé é um dom do Senhor para a nossa vida. Então, a nossa parte é uma resposta a este dom. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não me atrai. Talvez nisso a gente deveria ser mais misericordioso diante das pessoas que não têm uma experiência de fé e que nós já julgamos que é a culpa daquela pessoa. Mas a fé, primeiramente, é um exercício de amor de Deus que atrai a pessoa para a fé. De tal sorte que essa pessoa não consegue perceber essa ação e não consegue responder, mas que é um empenho que ela deve ser despertada. Então, corresponder à graça de Deus é um desafio para quem não crê, mas para cada um de nós, no discernimento cotidiano daquilo que o Senhor quer de nós. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então Jesus se apresenta como aquela única pessoa que viu o Pai e vai dizer: quem crê possui a vida eterna. Já no discurso da fé, nós já tínhamos ouvido isso, que a fé antecipa para nós a vida com Deus. E de novo Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Aquele maná do deserto, quem comeu teve fome, mas eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E por fim, minha carne dada, o pão do céu que eu darei, é a minha carne dada para a vida do mundo. É esta experiência de fé, é esta experiência que nos é antecipada na Eucaristia. O discurso de hoje começa a percorrer a apresentação que Jesus faz da Eucaristia, mas muito ligada à dimensão da fé e à dimensão da relação com a sua pessoa. A Eucaristia, se ela é desconectada da vivência de fé e da união com o Senhor, ela perde a sua força salvífica, a sua força de alimento para que nós possamos ter a experiência de ressurreição. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.